Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos mais uma vez aqui, o canal Espaço da Saúde Mental, para deixar mais um vídeo. Estamos passando hoje aqui para deixar mais um vídeo. Pedimos a todos vocês que entrem aí no canal, se inscreva, dê o seu like, fortalece o nosso canal. O objetivo desse canal, pessoal, é simples, né? Um canal simples, também feito de uma forma bem simples. Nós não temos aqui por objetivo, não somos profissionais do YouTube, não trabalhamos com equipamentos profissionais, mas o objetivo desse canal é passar uma mensagem sobre essa temática tão importante que nós gostamos tanto, que é saúde mental. Então, o nosso objetivo é passar uma mensagem simples, como eu falei, e tem um vídeo lá de apresentação do canal explicando que o objetivo desse canal é simplesmente falar de saúde mental a partir de uma linguagem simples, de uma linguagem que as pessoas que vão estar nos ouvindo consigam entender o que estamos passando, né, sobre o assunto que estamos falando, envolvendo essa temática da saúde mental. Não vamos aqui estar preocupados com uma linguagem rebuscada, toda a técnica relacionada à psicologia, mas tentar de uma forma bem simples passar a nossa mensagem, ok? Então hoje, o que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre procurar o profissional certo para determinadas demandas. Então, parece uma coisa muito simples. Algumas pessoas, quando a gente conversa sobre isso, até dizem assim, mas isso parece muito óbvio, isso é muito simples, isso é muito comum. Nem precisava muitas vezes falar de algo assim, mas na prática clínica, que a gente se depara todos os dias, todos os momentos, e quando a gente analisa a estrutura de saúde mental que tem os nossos municípios e o Brasil, né, o nosso país, de uma forma geral, a gente se choca com situações como essa. Exemplo, o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar que existe um descaso muito grande, nós já sabemos, existe um descaso muito grande sobre essa temática da saúde mental no nosso país. Isso parece que é cultural, se enraizou como cultura do nosso país e que, graças a Deus, de um certo tempo para cá, a gente até aponta aí várias manifestações da mídia, várias situações que começaram a trabalhar em prol de quebrar determinados preconceitos que existem com a saúde mental. Mas a gente ainda vê um descaso muito grande sobre essa temática e, em alguns casos, por ignorância das pessoas que não procuram se inteirar, não procuram ter conhecimento, buscar ter conhecimento acerca de um assunto tão importante. Então, às vezes por ignorância, e em outros casos é por descaso mesmo, né? Por negligência, inclusive de poderes públicos, de pessoas que poderiam, de certa forma, ajudar, colaborar mais, tanto na questão da divulgação da importância da saúde mental, né? Divulgar mais, ter mais campanhas de conscientização para o público, como também até no sentido de investimentos do poder público sobre esse assunto tão importante, né, que envolve aí as patologias dentro de saúde mental. Então, dentro disso, eu tenho me deparado com uma situação que não era para ser assim, mas que seria a ideia de pessoas procurando ou sendo atendido por profissionais que não são da área psicológica, não são da área da saúde mental e que na verdade atendem, né, e estão tentando de certa forma resolver esses problemas, e muitas pessoas, como eu disse, por ignorância procuram. E isso é fruto do descaso que existe sobre a nossa nação acerca desse assunto da saúde mental. Um exemplo que eu vou dar sobre isso aqui. Por exemplo, na saúde física, na saúde corporal, na saúde física, ninguém que está
com um problema de coração vai procurar um ortopedista. Vocês não veem isso. Se a pessoa está com problema de coração, é claro e óbvio que ela vai ser encaminhada para um cardiologista. Vai ser encaminhado para um cardiologista. E assim todas as outras especialidades. Não temos tempos aqui, mas poderíamos, claro, apontar todas as outras especialidades médicas aos quais alguém apontou um determinado problema no corpo, em alguma parte do corpo ou em algum órgão, né? Algum órgão do corpo, vai ser encaminhado para um especialista daquela área. Mas o descaso e a negligência com a saúde mental não funciona assim. Na saúde mental, o que nós temos visto, e acontecer demais, principalmente nos pequenos municípios, nas pequenas cidades, são pessoas que estão passando por problemas psiquiátricos, estão passando por problemas que são transtornos mentais e que não estão procurando profissionais desta área de saúde mental. São pessoas que estão procurando, muitas vezes, médicos convencionais, e nós temos visto nos nossos municípios médicos que são, com todo respeito, quem sou eu aqui para estar falando de médicos, né, de pessoas que estudaram, formaram, tem todo esse know-how, mas o que eu estou falando é relevante do seguinte ponto: não é um desrespeito à medicina, mas é simplesmente para conscientizar o público, para conscientizar vocês de que se, em busca da saúde física, da saúde do corpo, se você está com problema do coração, você não vai procurar um ortopedista, a saúde mental ela tem que ser vista com a mesma seriedade. É muito complicado a gente ver, por exemplo, um médico que é ortopedista, um médico que está em qualquer outra área, de repente tendo que, pela necessidade dos municípios, o camarada ter que receituar remédios psiquiátricos, certo? E muitas vezes, por que isso? Tem uma série de questões, né? Tem uma série de questões. Para mim, o foco hoje é tentar conscientizar vocês, conscientizar o público, de procurar o profissional certo para a coisa certa. Então, qual é o passo a passo, certo? Para a gente conseguir resolver isso. Se você está com um problema, é apontado como um problema emocional, e você sabe que é um problema emocional, o primeiro profissional a ser procurado é o psiquiatra. Por que que o primeiro profissional a ser procurado é um psiquiatra? Geralmente, nos nossos conceitos normais, naturais que a gente tem, as pessoas mandam procurar um psicólogo, né? Ou psicanalista, ou enfim, outros psicoterapeutas. Eu quero dizer para vocês que por que que o primeiro profissional que deve ser procurado tem que ser o psiquiatra? Por uma simples situação: diagnóstico. Diagnóstico. Gente, toda doença, todo problema que alguém está passando, ele vai num profissional para que o profissional encontre o diagnóstico correto para passar a medicação correta, certo? E aí o que é que acontece? Quem é dos profissionais da área de saúde mental que é responsável por dar diagnóstico, por fazer diagnóstico? É o psiquiatra, porque o psiquiatra é o médico, o profissional responsável pelos transtornos mentais. Não é cardiologista, não é reumatologista, não são outras pessoas de outra área, outros médicos de outra área que são responsáveis pela saúde mental, não. Quem é responsável pela saúde mental na medicina, dentro da estrutura da medicina, são os psiquiatras. Então, esses psiquiatras é que são responsáveis por dar o diagnóstico. Quem é que tem que dizer se alguém está com depressão, se alguém está com qualquer outro transtorno de ansiedade, se está na linha neurótica, psicótica, né, que a gente vai estar depois no decorrer da nossa caminhada aqui no canal falando as diferenças sobre neuroses, sobre psicoses e uma série de outros de transtornos. A gente vai falar sobre isso, mas enfim, o que eu quero que vocês entendam é que quem é responsável por dar diagnóstico desse transtorno é o psiquiatra. Psicólogo, psicanalistas, psicoterapeutas, eles podem fazer um pregnóstico, né? O pregnóstico seria exatamente você ter uma base, você vai fazer um acompanhamento com o paciente e você sabe mais ou menos quais os indícios que podem estar apontando ali
para uma questão de ansiedade, para uma questão de depressão ou coisa desse tipo. Mas, oficialmente, dentro da regularidade de saúde, quem é responsável por dar diagnóstico é o médico, é o psiquiatra. E por quê? Porque já está falando, o diagnóstico serve para definir a medicação que o indivíduo vai tomar. Inclusive, os diagnósticos errados, os diagnósticos equivocados, geram problemas graves. Por quê? Porque um diagnóstico errado vai conduzir alguém a tomar um medicamento errado. E isso tem acontecido muito. Eu já tive a oportunidade de várias vezes atender na clínica pessoas, por exemplo, que chegaram lá diagnosticadas de depressão. Ah, quem foi que deu esse diagnóstico para você? Ah, foi a médica fulano de tal que disse que eu estou com depressão. Mas essa pessoa é psiquiatra? Não. E de repente você encaminhar essa pessoa para um psiquiatra e chega lá, o psiquiatra analisa e não tem aquele diagnóstico. Descobre que é outro diagnóstico, é outro problema e a pessoa vai tomar outro medicamento. Vai estar tomando outro medicamento agora porque descobriu o diagnóstico certo e tomou o medicamento certo e resolveu o seu problema. É o psiquiatra quem vai dizer se a pessoa precisa tomar medicamento ou se ela precisa, por exemplo, ser acompanhada por um psicoterapeuta, que aí entra o psicólogo, aí entra o psicanalista, hipnoterapeuta, né, quem trabalha com PNL e por aí vai, por aí vai. Mas quem tem que dar esse diagnóstico inicial aos pacientes é um psiquiatra. Existem casos que o paciente chega até a clínica da psicoterapia, da psicologia, da psicanálise e tal. E, claro, o profissional, o psicólogo, o psicanalista, os psicoterapeutas vai perceber que aquele indivíduo realmente o problema dele é apenas emocional. Não é um problema estrutural, não é uma psicose, não é coisa que de repente precisa ir até o psiquiatra. Beleza. Se você percebe que aquilo é uma demanda daquela profissão e etc., tudo bem, até aí, tranquilo. Mas o que a gente precisa, pessoal, é colocar isso na nossa mente, colocar isso na nossa cabeça. Temos que tratar de saúde mental com seriedade. Da mesma forma que na saúde corporal existem diversos profissionais, cada um qualificado para atuar em determinadas demandas dos problemas e das doenças físicas, as doenças mentais, os transtornos mentais também precisam de profissionais corretos. Para finalizar esse vídeo, tem algumas perguntas que o pessoal sempre me faz. Algumas perguntas assim: Genivaldo, qual é o profissional mais eficiente então? É o psiquiatra? É o psicólogo? É o psicanalista? Ou outras psicoterapias? Quem é o mais qualificado? Quem é o mais eficiente? Não existe isso, pessoal. A resposta é: não existe mais qualificado, menos qualificado. Existem transtornos diferentes em cada indivíduo, demandas diferentes, que a ferramenta para aquela demanda está em determinada psicoterapia. Então vai existir demandas de determinado paciente que é demanda para a psicanálise. Aquilo ali cai como uma luva. Quem tem a melhor ferramenta para atender aquela demanda é o psicanalista, é a psicanálise. Vai existir outras demandas que é do psicólogo. Aquilo ali o psicólogo vai tratar de uma forma tranquila, porque está na área dele e é uma demanda da sua responsabilidade. E vai ter aqueles casos que já não é mais caso nem de psicanálise, nem de psicologia, né, nenhuma psicoterapia, vai ter que ser encaminhado já para um psiquiatra, porque são casos que a pessoa certamente vai ter que tomar medicamentos, certo? Então nós vamos fazer aqui depois um vídeo falando para vocês da atuação. Qual é a atuação da psicanálise, do psicanalista? Qual é a atuação do psicólogo, né, psicologia? Qual é a atuação do psiquiatra, certo? Falando desses profissionais, da formação deles, tanto da formação como do trabalho deles, do desenvolvimento e das demandas que devem chegar para cada um deles, tá certo? Então, em outro vídeo, nós vamos falar sobre isso. Ficamos por aqui, até mais, um abraço.